Que a graça de Jesus seja com todos vocês. O Paulo, nosso irmão Paulo, me entregou um envelope que estava em cima do banco, Paulo, no banco. E eu me emocionei com o envelope. Puxa vida, que coisa. Às vezes a gente pega coisas simples, eu olhei aquilo ali, mas deu um tranco no meu coração, que é uma coisa assim. Esse envelope, assinado por uma criança, e está escrito assim no envelope. É um envelope de dízimo e de necessidade de oração. E tem assim, dízimo, tem um valor. Tem um valor aqui. R$2. É um valor. Só que quando tem... Pega para mim um... Está aqui atrás, deixa que eu pego. Quando eu abro esse envelope, é a coisa mais linda. A coisa mais linda do mundo dentro desse envelope. Coisa incrível, incrível. Ó, eu abri o envelope. Você chegou a abrir, Paulo? Você leu? Pois é. Ele desenhou duas notas. Duas notas ele desenhou, uma de 2 e uma de 10. O dinheiro, ele desenhou o dinheiro e colocou dentro do envelope para dar o dízimo dele. E aí escreveu uma carta para mim, cara, pedindo oração por mim, cara. Aí eu falo para vocês que a gente estava batendo aquele papo na hora do almoço. Eu, minha esposa, pastor Giba, a esposa, a pastor Anderson e a irmã Michele, ele pediu assim: agradeço a Deus, Deus abençoe a sua vida. Aí referiu a mim, que Deus venha te abençoar. Puxa vida, gente, escrito por uma criança, pedidozinho de oração, colocado dentro do envelope de dízimo, com dinheirinho que ele mesmo fabricou, e colocou lá e deixou lá no banco. Cara, pastor Anderson, olha o preço disso aqui, cara. Olha o valor disso aqui. Mas Oi? Quem foi? Tem um nome, mas tem um nome diferente aqui. Foi você, Jonas? Está escrito Felipe aqui. Quem é Felipe? Felipe. Foi você, Jonas? Foi o Jonas que fez? Não, né? Não, porque se fosse o Jonas... Cadê a irmã Selma? Falsidade ideológica, fabricação de dinheiro. Dava uma pena grave, não dava? Uma pena grave. Mas não era Felipe. Felipe não é ele, não é ele, não é ele. Felipe é você, Felipe? Foi você, Felipe? Não sabe desenhar. Fala, Felipe. Abre o coração, Felipe. Gente, vou guardar. Essa eu preciso guardar. Eu tenho que guardar. Esse eu tenho que guardar. Não é não, moção? Tenho que guardar. Eu tenho que guardar esse aqui. Gente, eu queria ler com vocês 2 textos. Hoje, aquela manhã, Poxa, eu estou com o microfone na mão e um da minha... Nossa, você não tinha pensado. Pois é. Esse menino tem orado por mim. Gente, eu queria ler 2 textos com vocês. Eu pedi uma ajuda por Silas, tá, Silas? Por favor, se você puder me ajudar. Romanos, capítulo 2, versos 6 a 8. Vamos ler também para mim esse texto? Romanos 2, versos 6 a 8. Olha o que está escrito lá. Deus que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, ele dará, verso 7, ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Esse é o primeiro texto que eu queria comentar com vocês. O segundo texto, gente, está em Hebreus, capítulo 10,
verso 35. Hebreus capítulo 10, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mais um. Todavia, o meu justo viverá da fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Somente até aí só. Mas agora eu vou precisar tirar daqui, porque, né? O microfone, tira o microfone. Gente, essa semana eu fiquei pensando numa situação que eu vi há muitos anos atrás. Eu estava pensando no que essa moça ia falar hoje aqui, a irmã Viviane, e eu sabia mais ou menos o teor do que ela ia falar, porque ela havia compartilhado comigo que ela ia falar incentivando as mães a orarem pelos seus filhos. Quando ela chegou aqui, que a irmã Michele foi buscá-la, eu sentei com elas lá atrás, ela e a irmã Marinês, e a gente começou a falar um pouco da realidade do relacionamento pais e filhos dentro dos lares. E aí a gente começou a conversar, e aí ela disse como tem sido difícil educar filhos hoje. Tem sido difícil educar filhos hoje. Tudo depõe contra a família, em todos os sentidos. E aí, durante a semana, eu me lembrando e orando por essa mulher que veio aqui hoje, que iria nos trazer a palavra, eu lembrei de um diálogo que foi descrito na Ilíada de Homero, e que foi também tema de um filme muito bacana, inclusive, por sinal, um filme épico, que foi passado nas telas aí, já vai fazer uns 20 anos. Olha como o tempo passa, 20 anos. Era um momento em que um guerreiro chamado Aquiles estava decidindo se ia participar da guerra de Troia. Se iria para a guerra ou não. Ele vai se aconselhar com a sua mãe. Ele vai se aconselhar com a sua mãe. A mãe dele era uma deusa Tétis. Ele foi se aconselhar com ela. Mãe, o que a senhora acha? Vou para a guerra ou não vou? Devo ir para a guerra? E Homero conta na sua Ilíada que ela estava na beira do mar catando conchas. Catando conchas. E ela olha para o rosto dele e fala assim: meu filho, presta atenção no que sua mãe vai dizer para você. Se você ficar aqui, na sua casa, comigo, um dia você vai se casar com uma moça muito bonita. E no casamento com essa moça você vai ter filhos. Os seus filhos vão crescer, vão estudar, vão trabalhar, e também vão se casar, e vão ter filhos também. E os filhos, os seus netos também vão crescer, também vão se casar e vão ter filhos. E quando os seus bisnetos nascerem, eles não vão mais se lembrar de você. O seu nome vai ter ficado esquecido. Ninguém mais vai se lembrar de você. No entanto, você vai ter uma vida calma, tranquila, sossegada, vai ser farto e vai ser muito feliz. No entanto, se você for para a guerra, se você for lutar lá em Troia, o seu nome vai entrar para a história. Todos vão falar de você daqui a 1000 anos, todos vão estar falando do grande guerreiro Aquiles que foi lutar em Troia. No entanto, a glória e a morte andam lado a lado, e você nunca mais vai voltar para casa. Você não vai se casar, você não vai ter filhos, não vai deixar o seu nome para as gerações. O seu nome ficará para a história. Me deu assim uma lembrança, e eu avaliei muito a criação dos meus 2 filhos, Alexandre e Alexandra. De tudo que fiz, de tudo que ensinei, de tudo que procurei passar para eles, de tudo que aprendi. Ora com lágrimas, ora com alegrias, que a vida ensina a gente de múltiplas formas. Sábio é a pessoa que aprende quando os momentos são bons e conseguem aprender. Não tão sábios, mas inteligentes, os que aprendem quando a vida bate.
derruba e joga no chão. E aí eu coloquei esses dois textos, aí eu pedia para o Silas, colocar, Silas, por favor, o primeiro texto de Romanos. E aí eu fiquei, aí fazendo, agora na parte da tarde, eu fui visitar uma família, aí eu fiz um pacote onde eu coloquei o que essa moça falou hoje cedo, essa história que eu acabei de lhes contar, e aí eu coloquei esse texto de Romanos. O Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Aí eu tenho que começar a pensar, que procedimento é esse? O que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu estou vivendo a minha vida? Como que eu gasto o meu tempo? Eu tenho 24 horas. Todos os dias me dão 24 horas para me viver. É um tesouro, gente. É um tesouro. Mas eu conheço uma grande quantidade de pessoas que, nesse momento, estão gastando essas 24 horas nas quatro paredes de uma grade, com uma grade dentro de um presídio, cumprindo uma pena. 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Estão gastando a sua vida dentro de uma cadeia, de uma penitenciária. A pergunta que me vem está gastando bem ou mal o seu tempo de vida? É a pergunta. Há uma grande quantidade de pessoas que, nesse momento, estão sentadas numa mesa de bar, estão bebendo, estão usando droga, nicotina, estão se embriagando, estão gastando dinheiro que eles não têm. Dinheiro esse que, na manhã de segunda-feira, seria o leite dos seus filhos, por exemplo. Seria o pão que colocaria na sua mesa, a conta da água, a conta da luz e outros mais. E aí eu pergunto, como é que esta pessoa está gastando o seu tempo de vida? E mais, os recursos que essa vida lhe deu. Aí eu vou viajar um pouco mais, vou um pouco mais para longe, e eu estaciono dentro da igreja. Por exemplo, esta igreja. Eu estaciono aqui. E aí eu olho no rosto de cada um de vocês, e o pastor Roberto fala assim, vocês que vieram hoje, uma friagem doida, chovendo, vocês são heróis. Não é isso? E aí eu pergunto a vocês, olhando nos olhos de cada um de vocês, como você está aproveitando esse tempo aqui? Como você está aproveitando esse tempo aqui? Será que você está aqui mesmo? Vocês estão aqui? Ou vocês estão amanhã? Amanhã eu tenho que sair cedo, amanhã eu tenho que trabalhar. Ixi, deixei um negócio para fazer em casa. Nossa, não consegui preparar a lição de escola de amanhã. Ih, não preparei o relatório do chefe. Ixi, não consegui fazer isso. Aonde você está? Como é que você está gastando esse tempo aqui? Esse tempo aqui. Está gastando como? Então, volta lá no Romanos 2,6. O Senhor, olha o texto, vai retribuir a vocês segundo o seu procedimento. E aí eu vou escutar umas histórias, poxa, eu venho na igreja, eu oro tanto. Poxa, mas como é que a gente fala? Eu sou um cara azarado, nunca acontece nada de bom comigo, eu não consigo um emprego, eu não consigo nada, eu não tenho sorte na vida, porque eu estou na igreja todo domingo, aí eu até vou sair da igreja, porque não adianta vir aqui. Aí eu tenho que perguntar, o tempo que você está aqui, como é o seu procedimento? Aí o verso 7 diz assim, aqueles que perseveram em fazer o bem, e aí eu vou ter que falar daqui a pouquinho o que é fazer o bem, esses terão a vida eterna, porque eles fazem o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Eles procuram glória,
honra e incompatibilidade. E aí o verso 8 vai dizer que o contrário destas coisas é ira e indignação para aqueles que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então eu venho que dizer que essa glória, essa honra e essa... Qual que era a palavra que ele colocou? Incorruptibilidade só é possível se eu estiver em Cristo. Se eu estiver em Cristo. Gente, prestem atenção. O Senhor planeja o universo inteiro. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, cria o universo inteiro. E o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar a entender estas coisas. Então, o Espírito Santo, ele aponta para Cristo como sendo o centro da vida, o centro de tudo. Ora, gente, Cristo é o meu deitar, o meu levantar, o meu falar, o meu respirar, o meu cantar, o meu chorar, o meu me alimentar, o meu me vestir, o meu fazer a minha higiene pessoal, o meu conversar com vocês, o meu planejar a minha vida, o meu trabalhar, o meu sofrer, o meu aconselhar. O Senhor Jesus Cristo é o meu tudo, porque tudo é Jesus Cristo. Tudo é... Acho que a palavra está sendo tão emocionante que alguém está chorando. Você está chorando, Jonas? Está tocando em você a palavra, é? Então, tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Aí eu estou aqui na igreja, irmão Wilton chega à frente e vai, vamos louvar ao Senhor. Qual é a minha atitude, irmão Wilton? É de adoração, é procedimento, é entendimento, é atitude, é ação. Há um segundo texto que eu escolhi, lá de Hebreus. Põe de novo para mim, por favor. Hebreus capítulo 10, 35. Por isso, gente, uma vez que Cristo é esse tudo, não abandonem a confiança que vocês têm. Não abandonem a confiança que vocês têm. Puxa, a mãe do rapaz lá disse assim, se você ficar, vai ter uma vida boa, vai se casar com uma moça bonita, vai ter filhos. Mas o coração queria glória, honra, aventura. Então ele se foi, conquistou isso tudo, mas não voltou para casa e se perdeu na vida. Não abandonem a confiança que vocês têm. Olha o verso 36. Vocês precisam perseverar, de modo que depois que vocês terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E aí o verso 38 fecha. O justo vive da fé, mas se ele recuar, se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Gente, essa expressão é uma expressão assim muito... Ela é muito forte. Eu preciso... volta o 37 para mim. Perdão, o 36. Volta o 36. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam seguir em frente. Vocês precisam tomar decisões diárias. Vocês precisam dizer sim. Há momentos que precisarão dizer não, para que vocês consigam cumprir a vontade de Deus na vida de cada um de vocês. Não é fácil, principalmente para quem é mais jovem, que tem propostas que o mundo te passa, momentos de êxtase, momentos de prazer. Oferecerão coisas para vocês que vocês, usando,
vão viajar no mundo da mente, das variações e por aí vai. Uso de droga, uso de bebida, uso de prazeres. Cuidado com o procedimento de vocês. Ousem perseverar, ousem crer, ousem acreditar. Poxa, eu conheço tanta gente que cresceu comigo. Fomos à mesma escola. Nesses tempos que eu estava indo para Valença, lá na ocasião da minha mãe, nossa, encontrava caras que estudaram comigo, perdidos na vida, morador de rua, caído na sarjeta, embriagado, preso. Fulano, o que aconteceu com você? O que houve com você? Ah, me perdi. E há erros, minha gente, que você só comete uma vez. Não dá mais para corrigir. Não dá para corrigir. Pronto, errou. Então, eu queria que, nessa noite de hoje, vocês são convidados para viver ou para escolher dois tipos de vida. Você pode escolher dois tipos de vida. Uma vida é acomodar-se às coisas simples, acordar amanhã cedo e vai para o seu trabalho, trabalha o dia inteiro, no final do dia você vem para casa, vai chegar em casa, vai encontrar sua esposa, vai encontrar seu marido, vai encontrar seus filhos, suas filhas, abraços, beijos, vão jantar junto com eles. Se acostumem a jantar juntos, se acostumem a sentar todos à mesa na hora da refeição. Façam a refeição e logo em seguida façam um momento de oração, façam um culto doméstico, leiam a palavra, cantem talvez um hino, mas acostumem a comer juntos, acostumem a orar juntos. Acomode seu coração às coisas simples. Aí depois que você terminar esse momento, você vai tomar o seu banho, ou a sua família vão tomar banho, talvez vocês vão assistir algum programa juntos, mas juntos. Não permitam que as paredes do quarto separem o seu filho de você, as paredes da sala separem a sua esposa de você. Não permita que as tarefas que eram para ser terminadas lá no dia a dia são terminadas dentro de casa. Fiquem juntos. Mesmo cômodo, dividam o mesmo espaço, dividam o mesmo ar. Vivam assim, acalma o coração. As coisas simples, as coisas modestas, que têm glória, honra e incorruptibilidade, porque essas coisas estão repousadas em Cristo. Terça de manhã você vai trabalhar de novo, quarta, quinta, sexta, e aí todos vão trabalhar, e aí vão chegar em casa. Hoje de manhã eu estava compartilhando com o pastor Anderson, com a irmã Michele, com o pastor Giba, com a irmã Andréia, minha esposa estava junto. Às vezes, gente, eu tenho dias difíceis, às vezes podem não acreditar. Mas tem dia que eu tenho vontade de não ser eu, de ser outro. Sabe, às vezes tem um dia que eu tenho vontade de ser outro, não tenho vontade de ser eu. Às vezes esse celular toca tanto que eu tenho vontade de jogar ele longe, mas aí custa caro, tem que comprar outro. Então eu tenho que ficar com ele. É o dia da fúria, ele diz. Eu tenho esses dias também. Mas aí quando eu chego em casa, gente, eu tenho a mania de sempre fazer uma chamada de vídeo quando eu vou para casa. Maridos, façam isso com as suas esposas. Façam isso. Está indo para casa? Dá uma chamada de vídeo para sua esposa. Oi, eu estou indo para casa. Estou indo para casa. Estou indo para casa. Estou indo para casa. Está tudo bem aí? Aí, maridos, antes de vocês irem para casa, tem uns negocinhos que custa muito barato, que alegra o coração da mulher.
um docinho, um bombonzinho, uma balinha. Passa lá, compra lá uma meia dúzia disso, não vai gastar muito. E não me fale que você não tem dinheiro. Se você não tiver R$ 2 para comprar um doce para sua mulher, se mata. Porque, pelo amor de Deus, cara, R$ 2. Hã? Crédito, para que tem cartão de crédito? Aí compra um negocinho lá, leva para sua casa, faz uma chamada de vídeo. É garantido de você chegar em casa e ter um cafezinho. É. Oi? Já vou usar o dinheiro do Felipe para levar as coisas para casa hoje. Às vezes acontece da Eusana, quando trabalha, né, a escola agora está com paralisação, ela sai 8h30 da noite, eu vou buscá-la. Gente, eu vou buscar a Eusana, tem sempre uma fruta dentro do carro, tem sempre um docinho, tem sempre alguma coisinha. Acomode o seu coração as coisas simples. Simples, gente. Simples, a coisa gostosa. Não arvore o seu coração para... Não chegue em casa, homens, como um cavalo. Não chega como um cavalo em casa. Chega calmo. Não chega dando coice, não chega nervoso. Os seus problemas, os meus problemas, gente, fica do portão para fora. Quando eu entro em casa, os meus problemas ficaram lá fora. Eusana não tem culpa. Alexandra não tem culpa. Alexandre não tinha culpa quando ele morava comigo. Entra o Alexandre. Às vezes o pastor fica lá fora. Porque o pastor está tão sobrecarregado, deixa o pastor lá fora. Depois o pastor entra. Agora entra o Alexandre, o homem. Mulheres, vocês são a mola mestra do lar. Mulheres, vocês detêm o poder do lar nas mãos, porque o Senhor as fez administradoras do lar. Tudo que eu ouvi hoje dessa mulher aqui, o que Ana fazia por Samuel, Ana orava, Ana preparava a roupinha do menino, a túnica do menino, desmamou o menino, criou e educou o menino. Gente, isso é tarefa da mulher. Mãe, a educação é sua. A educação é sua. A administração do lar é sua. Tudo dentro da casa diz respeito à mulher. Mulher administra. E aí, ela ainda tem que trabalhar fora para poder juntar a renda e sustentar a casa. Então, homens, olhem isso. Vocês têm um apoio, uma mulher que foi lá do seu lado, lá fora, ganhar dinheiro. Ajudem nas tarefas da casa. Gente, o lar precisa ser harmonioso para acontecer o que a mãe de Aquiles falou para ele: você vai ficar, vai casar com uma moça linda, seus filhos vão ser bonitos, vão ser educados, vão crescer, vão se casar, vão ter filhos. O meu nome vai ser esquecido? Claro que vai. O meu nome vai virar uma poeira na história? É evidente que vai. Daqui a 100 anos, quem foi Alexandre? Quem foi Alexandre Pucente daqui a 100 anos? Quem foi? Quem vai se lembrar de mim daqui a 100 anos? Quem? Ninguém. Quem é que vai lembrar de nós? Há 100 anos, exatamente 100 anos atrás, estavam se pensando em comprar esse terreno para construir essa igreja. Cadê aqueles irmãos? Quais os nomes deles? Quem que fazia os cultos nas casas? Quem abriu a casa pela primeira vez para receber os russos para fazer o culto? Quem? Quem? Quem que dirigiu o primeiro culto? Quem que trouxe a primeira mensagem? Quem? Mas o nome está escrito no livro da vida. Glória, honra e incorruptibilidade. É lá que eu quero estar. É lá que eu preciso estar. Meus queridos, meus amados irmãos, procedimento de vocês. Zelem pelo procedimento de vocês. E zelem pela vida eterna de vocês. Havia muito mais para conversarmos, mas nós vamos ficar por aqui, irmão Wilton. Vamos ter um louvor para a gente encerrar. E eu queria dizer para vocês, nós temos filhos, gente. Nós temos filhos. Olhem para os filhos de vocês não como um estorvo, um problema, um fardo. Eu fico tão triste quando eu vejo adjetivos sendo colocados como apelido nas crianças. Olha que moleque danado. Danado quer dizer endemoniado. Olha que estorvo. Olha que problema. Olha que moleque burro. Nossa, eu fico horrorizado com isso.
Esses dias eu estava conversando com a irmã Jandira, falei, irmã Jandira, eu não gosto desses termos que se usam nas crianças lá fora. Atípico, assim, assado, não sei o que, TD, não quero sigla. Aqui dentro não tem sigla, é crianças. Ah, mas não, aqui é crianças, aqui é criança. A sigla fica para lá, por conta dos doutores da educação, os doutores, mas aqui é criança. E vai ser sempre criança. Aos nossos filhos. Que nós vamos amar, porque foi o Senhor que nos deu. Ruth, ajuda a gente a cantar esse hino final. Venha cá. Irmão Wilton, qual é o hino que vamos cantar? É esse fim desse dia? Puxa vida, que gostoso.